Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E neste vídeo eu vou falar sobre o Workflow Aurora Boreal, que é o pacote de pré-definições e pincéis do lightroombrasil.com.br para fotografia noturna. Se você curte fotografia noturna, aquela brincadeira entre o céu frio, as luzes quentes da cidade, extrair o máximo de detalhe das suas cenas e tudo mais, este é um workflow perfeito para você. E eu vou então apresentar duas fotos aí e vou trabalhar elas utilizando o Workflow Aurora Boreal, tá? Vamos começar com essa foto aqui, que é uma foto noturna que já tem esse colorido bacana, mas vamos ver como eu posso extrair aqui mais detalhes dela. Então eu vou começar com a aplicação de uma pré-definição básica. As pré-definições básicas são aquelas pré-definições que não pretendem ser um ajuste completo da sua foto, e sim o início do nosso tratamento. Eu vou aplicar ela e depois vou fazer uns pequenos ajustes com pincéis e tudo mais. Então eu vou aplicar para a definição básico amplitude dinâmica expandida. Eu vou aplicar ela aqui, ó, e já tenho aí um ganho de amplitude dinâmica e de cor para minha cena, trazendo alguns detalhes a mais aí, recuperando detalhes e tudo mais. Então, de início ela já está mais ou menos na linha do que eu quero, lembra até um pouco um HDR e tudo mais. Mas eu vou tentar expandir mais um pouco, né, aí os detalhes dela. Então vou pegar o pincel e aqui nas pré-definições que acompanham o Workflow Aurora Boreal, eu vou começar utilizando o extrator de detalhes. Esse pincel aqui, o objetivo exatamente é trazer os detalhes das estruturas, ó. E eu vou passando aqui e ver como eu vou ganhando detalhes na ponte. Ele vai abrindo os detalhes da ponte, que é onde eu quero que o meu observador olhe, né? Eu quero que o meu observador seja atraído pela ponte aqui, então eu vou trazer os detalhes dela. Vou diminuir um pouquinho o pincel para fazer aqui essa parte de trás aqui também, e também essa estrutura aqui, ó. Né? Então, ó a diferença já que já fez aí esse ganho de detalhe, ó. Né? Já traz muito mais a atenção aqui para a ponte, e a ponte, por consequência, as linhas dela direcionam para o castelo, para a igreja lá no fundo. Agora eu vou utilizar um outro pincel, que é o pincel clarear, e eu vou utilizar ele porque eu quero recuperar um pouco mais esses detalhes aqui na água, ó. Então vou passar aqui e vou extrair um pouco mais de detalhe aqui na região da água. Trazer um pouco aqui nas árvores também, né? E vou trazer aqui. Eu só não vou trazer aqui para o outro lado, porque eu quero manter essa ideia das sombras aqui e tudo mais. Eu gosto desse jogo de luz e sombras que a foto tem, não quero perder todo ele. Agora vamos lá, uma coisa que me chama a atenção aqui é o céu altamente azul, né? Provavelmente por causa da hora em que isso foi fotografado, mas em compensação aqui a água não tem esse mesmo nível de azul assim. Então eu quero mais ou menos compatibilizar os dois, então eu vou utilizar um pincel chamado temperatura fria, né? Que vai adicionar aí, esfriar a temperatura aqui da minha água, né? No sentido de aplicar uma tonalidade de azul, para eu ter a água mais próxima do céu. Eu acho que o efeito fica um pouco exagerado inicialmente, então eu vou dosar ele. E aí, como eu sempre digo, para dosar, a gente clica aqui na setinha, né? Ganho deslizante intensidade aqui, e aí eu posso dosar ele, ó. Vou trazer um pouco mais para cá, para não esfriar tanto a minha cena. Vou esfriar mais um pouco, né? O que eu quero é criar uma espécie de uma compatibilidade maior entre o que eu estou vendo no céu, o azul que eu estou vendo no céu, e o azul que eu estou vendo na água, para que esteja aí compatível. Por último, eu vou pegar o meu pincel e vou utilizar o pincel adicionar claridade, que vai trazer mais detalhes também para minha cena, né? E nesse caso eu vou aplicá-lo no céu aqui, para deixar as nuvens um pouco mais definidas, o céu um pouco mais dinâmico. Vou diminuir um pouquinho aqui o pincel para passar direitinho. Lembrando, como eu sempre digo, isso é uma edição rápida, só para mostrar o potencial que a gente tem aí utilizando esse pacote de pré-definições, esse workflow, né? A gente pode fazer esse trabalho com mais cuidado. Eu só estou fazendo uma aplicação rápida também, para vocês não ficarem muito tempo aqui, o vídeo não ficar muito longo. Terminei com o pincel. Vamos fazer um antes e depois então. Vou dar tab aqui, ó. Antes, depois, e também lado a lado. Olha só. Beleza? Vamos passar para uma segunda foto então. Aqui a gente fez mais expandimos a amplitude dinâmica da cena aí.
Na próxima foto eu vou trabalhar mais as cores, a gente vai mexer mais com as cores da imagem, beleza? Então vamos para a próxima foto. Então esta é a nossa segunda imagem, para ela eu vou fazer aí um efeito alterando um pouco mais as cores, um efeito um pouco mais radical e diferente. Eu vou começar com uma pré-definição tudo em um chamada distância, que vai abrir um pouco as tonalidades da foto, principalmente nas sombras, recuperando um pouco de detalhes e mexendo um pouco nas cores. Mas essas ainda não são as cores que eu quero. Apesar da pré-definição tudo em um, ela ser uma pré-definição aí que pretende ser um efeito completo, eu ainda assim posso fazer alterações, né, nele utilizando outras pré-definições modulares que se encontram aí com o workflow, ou até mesmo, né, combinar vários workflows, poder utilizar pré-definições de vários workflows diferentes. Mas neste caso eu vou utilizar uma pré-definição de processo de cor chamada pura doçura. E ela vai me dar o tom de laranja que eu quero para o céu, ó. E aí agora sim ela tá do jeito que eu quero. Certo? Então, os ajustes gerais estão prontos, está do jeito que eu quero. E agora eu vou para os ajustes pontuais. E eu vou começar com um pincel. Vai ser o pincel adicionar claridade, que eu vou utilizar exatamente para trazer mais definição para o assunto da foto, que é a torre aqui, né? Então eu vou utilizar esse pincel e ele vai clarear e trazer um pouco mais de detalhe aqui para minha torre, trazendo o olhar do meu observador para a direção dela. Feito isso aqui, agora eu vou fazer um outro ajuste. Eu quero fazer o quê? Aqui onde o céu, onde ele perde a cor, eu quero trazer esse laranja aqui para cima, ter um pouco mais de laranja, fazer esse laranja subir até mais lá no limite. Como é que eu vou fazer isso? Eu poderia aqui utilizar a pré-definição esquentar, temperatura quente, aqui com um pincel e pintar aqui em cima. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou utilizar o filtro graduado, que é para mostrar para vocês que a gente pode fazer isso utilizando as pré-definições também com os outros filtros. O filtro graduado, o filtro radial. Então vou utilizar aqui a temperatura quente e vou trazer um graduado daqui de cima para baixo, ó. E aí dou essa tonalidade laranja ali para a parte de cima da imagem. Não trouxe mais para baixo porque eu não quero perder essa tonalidade arroxeada, lilás que eu tenho aqui embaixo. Eu quero adicionar apenas em cima. E aí para uma última aplicação eu vou pegar o pincel ainda e vou utilizar o pincel clarear, que acompanha o pacote, para trazer um pouco mais de detalhes aqui na cidade. Então ó, eu vou trazer aqui e vai trazendo mais detalhes para esta área da cidade. Eu acho que é um pouquinho demais, eu quero um pouco menos de detalhes, porque também não quero perder o efeito das sombras e tudo mais. Então eu vou aplicar este efeito e depois vou reduzir aqui, ó, a intensidade dele um pouco. Vamos reduzir a intensidade dele. Agora foi muito. Vamos lá. Eu acho que por aqui assim, talvez um pouquinho mais, está ok. E vou fechar o pincel. Então vamos fazer um antes e depois para ver o resultado? Vamos lá. Tirei aqui, ó, antes, depois, antes, depois. Uma mudança bem radical aí na imagem, né? Vamos por lado a lado aqui para você ver. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram aí, eu recomendo aí e convido vocês a visitar o site www.lightroombrasil.com.br para conhecer melhor o workflow Aurora Boreal, que é o workflow para fotos noturnas, e também outras opções de workflow que a gente tem lá no site. Beleza? Vejo vocês num próximo vídeo então.